Nós vamos falar da Jojo Todinho, que ontem deu uma entrevista bombástica para o Brasil Paralelo. E antes de eu entrar nesta notícia, eu quero dizer para vocês uma coisa. Desde quando eu estava na extinta TV Tupi, desde quando acabou o segundo turno das eleições, e ao longo de 2023, enquanto eu estive na extinta Tupi, eu trabalhava na extinta Tupi, Marina, eu sempre disse uma coisa. Esta eleição que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva é nula. Não é Lula, é nula. Com N. Nula com N de não, de navio. Esta eleição não é Lula, é nula. É nula por quê? É nula porque nós tivemos uma resolução fraudulenta, ilegal, antidemocrática, inconstitucional, chamem do que quiser, antijurídica é a palavra correta. A lei eleitoral diz que o TSE só pode fazer resoluções até o dia 5 de março do ano da eleição. E nessa eleição que elegeu Lula, a dinâmica eleitoral, em especial do segundo turno, foi regida por uma resolução de 20 de outubro, 7 meses e meio depois. Então, até que não me provem que 20 de outubro seja 7 meses e meio anterior a 5 de março, e não posterior, até que me provem isso, houve fraude. E só isso já seria capaz de anular essa eleição. Nula, nula com N, e deveríamos ter novo pleito. Fora isso, não bastasse essa resolução tornar o pleito de 2022 uma corrida nula de pleno direito, em razão do prazo, ela também anula o pleito, porque, além de ser fora do prazo, ela aniquila, ela suprime direitos que estão previstos na legislação. E o TSE não pode fazer isso. Em terceiro lugar, porque ela criou penalidades que não estavam previstas na legislação. E o TSE criou isto nesta resolução. Em quarto lugar, esta eleição seria nula com N, em razão do tratamento não paritário dispensado pelo então presidente do TSE aos candidatos no segundo turno, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, ele recebeu uma ação da chapa em que concorria à reeleição o ex-presidente Jair Bolsonaro, falando de uma suposta fraude na distribuição do horário eleitoral nas rádios da Bahia. Pode ser que o laudo ali acostado fosse uma porcaria, pode ser que aquela ação não tivesse eira nem beira, mas para que ela não fosse aceita e para que a litigância de má-fé fosse aplicada, esse processo deveria ter sido distribuído a um relator e este relator deveria ter submetido ao voto, à análise e voto. Não existe isso do presidente do TSE, como Alexandre de Moraes, pegar e dizer, não quero litigância de má-fé. Então, só por isso, só por essas questões técnicas processuais, as eleições são nulas. Mas agora vem outra coisa à tona, que é a denúncia da Jojo Todinho, que está causando um rebuliço no Brasil. Porque se isso for verdade, o presidente eleito e o seu vice devem ser cassados e tornados inelegíveis. E outra eleição deve ocorrer. Que tiro foi esse, hein, minha amiga? É, tá vendo? A cantora Jojo Todinho, agora não é mais Jojo Todinho, não é? Não, ela se apresenta ainda como... eu achei que o Todinho tinha proibido. Que teve uma época que ela se apresentava como Jojo, não sei o quê. Mas eu acho que ela mudou a grafia, né? Eu acho que a marca é com Y, ela colocou um I, uma coisa nesse sentido. Porque não diferencia muito, né? Bom, a Jojo Todinho... Por que Todinho? Eu acho que é porque ela gostava mesmo de tomar o negócio. Chocolatinho. É? E o Jojo é porque o nome dela é Jordana, é o apelido mesmo. Tá, Jojo Todinho revelou durante entrevista ao podcast... E porque ela é uma delícia, gente. Mas você sabe que eu já vi ela desfilando no Carnaval do Rio... E ela bota pra quebrar mesmo. Mas em entrevista ao Brasil Paralelo, a Jojo Todinho disse que recebeu uma proposta de R$1,5 milhão para apoiar a candidatura de Lula e Alckmin na época das eleições de 2022. Ainda segundo a fanqueira, todos os artistas que fizeram campanha política para o petista ganharam muito dinheiro. Acompanhe. Já tô me atacando, eu tenho que falar mesmo, que eu não falei, não contei. Me ofereceram R$1,5 milhão para fazer campanha quando o Lula veio candidato a presidente. Eita.
Eita, Jojo Eu falei que todinho. não. Foi só pra você que isso foi oferecido? Não, para várias pessoas. Muitas pessoas. Todos os artistas que fizeram campanha política ganharam money. Mas como é que foi? Te ligaram, te mandaram e-mail? Conta um pouco Ligaram, mais né, aí. pra não deixar rastro, ligaram, marcaram um almoço, falaram que era trabalho. E quando eu cheguei lá, Era pra isso. apoiar, Eu falei, desculpa, gente. pra apoiar o Lula não na vai- época não vai das rolar. eleições. Isso aí. Porque eles estavam pegando o quê? Os influencers, alguma coisa? Todas as pessoas que fizeram campanha, páginas de fofoca, que me atacam, todo mundo ganhou dinheiro pra fazer campanha. Não era um mundo movimento... E eu não aceitei. simplesmente- Se pra mim ofereceram 1,5 milhão, imagine pra outras pessoas o quanto ganharam, né, gente? Cara. Quanto não só ganharam, quanto continuam ganhando. Cara. E da direita, teve alguém, assim, Nunca. que se aproximou, querendo que você... Não. Em outro momento da entrevista, Jojo Todinho relembrou um episódio político que teve com a ex-apresentadora Xuxa e falou que as pessoas de esquerda costumam descartar as outras se elas não têm o mesmo pensamento que elas. Vamos ouvir. Também teve o abaixo-assinado, né? Que a Xuxa me chamou pra assinar e eu falei pra ela que eu não ia assinar. Eu tenho no outro Que telefone. abaixo-assinado era esse? Era um abaixo-assinado por alguma coisa, acho que contra o Bolsonaro, não sei se era impeachment, mas não sei o que era. Eu sei que era alguma coisa assim, que Que eu a tenho Xuxa te guardado. mandou. E aí ela me mandou, me convidando, e eu dei de maluca. Falei assim, fala com a Renata. Aí nessa hora você era necessária, mas depois ela disse que você era Virei desnecessária. desnecessária. Você se lembra, Chu? Chu. Tem guardadinho. Como as pessoas, elas nos eliminam de uma forma, assim, descarada, por não ter a mesma narrativa que elas. E aí você prega uma narrativa de respeito, do amor, Sororidade. da sororidade, da valorização, e não tem isso. Isso é uma grande verdade. Porque, por exemplo, isso acontece comigo sempre. Desde que eu entrei para o audiovisual, isso é o que mais acontece. Por exemplo, vamos citar um exemplo de uma pessoa que eu nunca fiz mal na vida. Um ex-amigo. Leandro Carnal, do nada, me bloqueou do WhatsApp. E muita gente daquela turma fez o mesmo. É isso. Se você não come do mesmo milho que te dão, você está fora da granja. Graças a Deus. Mas, ainda ontem, o PT, né, ele negou ter feito qualquer proposta para Jojo Todinho. Inclusive, a presidente do partido, Gleisi Hoffmann, disse o seguinte no X, vou abrir aspas. É mentira deslavada que a campanha eleitoral de Lula tenha oferecido dinheiro para Jojo Todinho e ela terá de responder por isso. Não teve oferta para ela, nem para nenhum dos muitos artistas que apoiaram voluntariamente. Está na cara que as redes da extrema-direita colocaram esse assunto em pauta para desviar a atenção do indiciamento de Bolsonaro e sua quadrilha. Fecho aspas. Fecho aspas. E aí, Geisiane, você acha que a Jojo Todinho ela tá municiada de prova para ter feito essa afirmação ontem? Então, bom, primeiro eu recomendo a nossa audiência que depois, final de semana, quando tiver um tempinho, dê uma olhada na entrevista, vale bastante a pena. A Jojo, embora ela não tenha... Ela fala de você, né, minha filha? Na verdade, Ela fala de o você. programa mencionou, né? Os meninos, o Arthur e a Lara, mencionou aí o trabalho de pesquisa que eu faço dentro da área, enfim, das pautas raciais todas e tal. Inclusive, muito obrigada. A Brasil Paralelo foi a primeira grande empresa que abriu portas para mim. O primeiro lugar que eu apareci foi justamente nesse podcast, no Conversa Paralela. Mas a entrevista vale bastante a pena porque a Jojo Todinho, ela coloca em palavras... Melhor do que ter aparecido... porque você foi assim, o primeiro lugar que você apareceu foi no Brasil Paralelo, falando da sua pesquisa. Muito melhor do que ter aparecido em filme do Cury, nos anos 70, 80, Pois é. né, Amor Estranho Amor, se roçando em menor de idade. Pois né? Muito melhor. Exatamente, né? Eu não apareci em lugares que tiram o meu mérito. Mas o ponto é que a entrevista é muito boa em si, enfim, ela consegue colocar ali de maneira bem articulada o que é a realidade da população que mora em favela, em periferia. Inclusive, eu me identifiquei muito. Eu chamo a atenção principalmente para o ponto em que ela diz quando ela entrou, em que ela menciona ali, conta histórias, quando ela entrou na faculdade e que ela conseguiu vislumbrar novas possibilidades. A partir disso, por exemplo, ela diz que ela está empenhada em aprender inglês, ela está empenhada em aprender português, coisa que a nossa primeira-dama deveria fazer.
ela está empenhada É bonito de ver em isso, né? até A pessoa o comportamento. assumir isso. Esse é o as ponto. deficiências que ela tem e falar, estou empenhada em aprender a língua portuguesa. Você não vê ninguém falando isso. Ela fala a respeito de fono também, ela fala inclusive que ela está empenhada em um curso de comportamento para ela se portar melhor nos lugares e tal. Então assim, é muito interessante ver a entrevista, vale muito a pena você ver o esforço dessa menina, o esforço da menina que saiu ali da favela e está tentando construir ali a carreira dela. E aí vamos especificamente para a nossa notícia, né? Como eu assisti na íntegra o material, no momento a Renata, que ela menciona, que é uma amiga e assessora dela, inclusive pede para que ela não conte esse caso do PT, justamente para não levantar nenhum problema. O que ela descreve ali é que eles ligaram, né, para ela e ofereceram um trabalho. Não falaram por meio de mensagens ou por meio de e-mail ou ligação, qualquer coisa, que seria a respeito disso. Então, quando ela foi para uma reunião presencial, essa reunião só se revelou lá na hora a proposta. Então, respondendo a sua pergunta, se ela teria alguma prova disso, a princípio, não. Ela só falou ali o que aconteceu de fato, porque o combinado seria uma reunião a respeito de trabalho. Contudo, vindo do PT e vindo da esquerda, sinceramente, eu não acho difícil de acontecer. E aí trago aqui de novo aquele caso do Mind8, né? O Mind8 lá, que era aquela agência de publicidade. Que tinha Mind8, né? Mind8. O nome chique é Mind8. Que é lá o tal do Mind8, né? Se você não fez o FISC. A dona dessa agência uma das donas era a Preta Gil. E aí essa agência de publicidade sempre existiu desde que o mundo é mundo, isso não é ilícito, não há nenhum problema em existir agências. A grande questão é que essa agência tinha 34 perfis de entretenimento que continuam rodando normalmente na internet e mais ou menos 400 artistas e influenciadores. E eles tinham uma linha editorial que esses artistas e esses perfis, incluindo perfis de fofoca, que ela menciona quando ela fala aí, né? Ela fala, olha, tem perfil que tá falando mal de mim e esses perfis são pagos para fazer isso. Então assim, a gente sabe que isso acontece dentro do Brasil, então eles recebiam dinheiro para fazer ali a narrativa política. Então ele faz uma fofoca a respeito de alguém que tem um posicionamento político à direita ou a respeito de algum político especificamente, tudo ali custeado com esse dinheiro, e a gente não sabe também se tem alguma possibilidade de ter dinheiro público envolvido nisso. E aí isso trouxe esse caso de volta, porque esse caso gerou uma morte. Essa coisa toda, esse esquema todo gerou uma morte, que foi a daquela moça que teve prints vazados e depois descobriu que o print, na verdade, teve alguma modificação ali em relação ao Whindersson Nunes, que ela teria Isso aí foi aquele portal, como é que chama? Choquei. Tem tudo a ver com Granja. Exato. Foi esse portal, exatamente esse portal, que saiu um pouco do ar assim que a menina ela se suicidou, porque ela já tinha problemas de saúde e tal, então ela estava muito mal. Quando ela viu a exposição que ela estava na internet, eu acho que uns 2, 3 dias depois. Mas isso não é ódio, né? Não, imagina. Inclusive, assim, uma interesse família público, né? Uma família super saber humilde. que uma menina que nem conhece o Whindersson Nunes estava namorando com ele, é um super interesse Exato. E assim, a família super humilde, você vê o depoimento da mãe de cortar o coração. Então, assim, destruiu a vida da menina, destruiu a vida dessa família. O Choquei passou um período ali em silêncio e voltou e está ativo, normalmente funcionando. Então, assim... Não está em inquérito nenhum, nada. Se a Jojo tem provas concretas ou não, aparentemente não, a não ser que ela, depois mostre aí alguma outra coisa. Mas o que eu quero dizer é que há lastro, assim, há histórico de que exista de fato uma milícia digital. Ela só não é da direita. Agora, Marina, isso é crime eleitoral, não é? Você contratar artista para campanha, isso já era em 2022, né? Isso já era considerado proibido nas campanhas, não era? Sem dúvida, isso deveria anular. Então é mais um motivo para anular a eleição de Lula. Mas a gente sabe como é que funciona, que justiça que será feita, né, Pavinato? Acho que essa que é a grande questão. E o que me preocupa é que a gente está no mundo, e a gente vai falar disso depois também, na questão do Marcel e outra, em que ao invés da polícia investigar determinadas acusações, muitas vezes o que ela faz é tornar o denunciante réu. Então, até me preocupa, né, depois dessa, que ela deu essa entrevista, né, a própria Glaze já disse que iria processá-la, então, porque realmente é isso, eles vão atrás de quem fez a denúncia, então esse é um risco que a gente corre. E teve essa denúncia toda da Mind8, inclusive a proprietária contou toda essa história num podcast que foi largamente disseminado, tá lá, né? Ela fala sobre isso, ela fala que tinha claramente uma corrente ideológica clara, é uma coisa complicada, porque imagina, tinham empresas que financiam muitas vezes esses artistas sem saber disso, né? Mas acabam também fazendo propaganda
política. Naquela época teve aquela grande coisa do Felipe Neto, do Bis, lembra? Todo Sim, aquele que alvoroço. ele fez a propaganda, depois chorou, porque, enfim, Foi, tiraram todo mundo ele. cancelou, todo mundo parou de comer bis. Isso. Então, aquilo ali. Então, é claro que tem essa questão da classe artística e essa denúncia dela deveria, num país sério, ser investigada, como essa da Mind 8, que eu não sei depois que fim levou, porque foi gravíssima realmente. Por exemplo, a Globo contrata muitos artistas da Mind 8, né? Bom, a Preta Gil, por exemplo, é uma das donas da agência. Sim. E ela vive na GNT, que é da Globo. E a gente sabe que isso começou antes da campanha, mas o que me impressiona, meus amigos, e me deixa muito preocupada, é o que foi feito depois. Porque depois que eles assumiram, a grana se multiplicou. Né? A gente está vendo aí a farra do Perse, né, que era o programa que isentava as empresas por conta da pandemia, que continua. Então a gente está vendo aí Felipe Neto, 14 milhões. Com a agência de influenciador de sonegação. digital. É Eu fico imaginando a penúria do influenciador digital na pandemia. E essa turma, assim, na época da pandemia, você realmente dá um incentivo a essas empresas, fazia sentido. Isso foi, aliás, uma decisão do Ministério da Economia, porque acabou o evento no país. Mas era uma coisa provisória, não tinha que continuar até hoje. E o que está sendo revelado é que essa turma que detesta o capitalismo, que defende os mais pobres, está com isenção multimilionária, né? Então a gente vê aí, e isso é preocupante, porque via isso fora, obviamente, toda a grana que a gente sabe que está indo para essas emissoras, como a Rede Globo e todo o resto, é um aparato, né, muito forte cultural aí a serviço do governo Lula. Olha, estão falando aqui que eu tô a cara do vampiro do Hotel Transilvânia. É que a minha saúde anda muito abalada, meus queridos, muito abalada. Não tanto quanto a do professor Sono, mas muito abalada. Eu sou uma fênix. E olha, é interessante notar também, né, Arthur, porque as duas grandes fontes de renda da Globo são BBB e governo federal. BBB e governo federal. Os BBB são agenciados pela Mind 8. Exato. As páginas de fofoca. Exato. E aí você pega as pessoas agenciadas pela Mind 8, alimentando o mesmo discurso durante a campanha. É elementar. Isso está mais... Como é que eu posso dizer? Esse esquemão faz mais lógica do que a loucademia do golpe. Exato. Ô, Pavinato, eu sou do tempo que artista tinha ideologia, né? Apoiava A ou B porque de fato acreditava. Agora eu tô vendo que a ideologia, né? Está caro. Ideologia, caro, isso né? senador, deputado, vale para todo mundo em Brasília hoje. Exatamente. Agora, a denúncia é muito grave, Pavinato, porque assim, R$1,5 milhão de reais. Esse dinheiro viria de onde? Caixa 2? Não acabou o Caixa 2 no Brasil? Eu não sei, sabe aquele dinheiro que pegaram do Petrolão, sabe, da Lava Jato? Sei. Que aquele dinheiro foi pego, aí aquele dinheiro é considerado inexistente. Aí tá aí um dinheiro, ó. Uai, não sei por quê, né? Teve dinheiro, devolveu o dinheiro desviado, tá, não pode, tá. Então tá aí, até, é um dinheiro a dispor. E eu fico imaginando, ô Pavinato, primeiro, de onde viria o dinheiro e como seria feito o pagamento? Em mala de dinheiro, será? Porque ninguém vai fazer um pix e documentar que você pagou R$1,5 milhão para a pessoa apoiar um candidato. Então, como é que seria? É mala de dinheiro mesmo? Eu fico imaginando como é que é feito Mas aí você essa cria trama, um né? evento, alguma coisa, emite uma nota Faz um fiscal. evento. Isso é fácil de fazer. Essa parte Assina um mais contrato fácil. e coloca o objeto social do contrato. É igual de acordo macarrão com a oriental prestação. mágico, até fácil um de e-mailzinho fazer. Fazer um contrato, vai ter que ter um CNPJ, pagador. Mas aí Né? tá, normalmente Não, artistas ou têm. não, ou por fora. Pode fazer. Então, mas não pode ter contrato, né? Vamos ver Essa aqui. pessoa já está disposta a pagar Como é que R$1,5 fala milhão. quando o indivíduo tem... ele faz ó, por você. pagamento extra. Aí, ó, tá cara Tá mesmo. cara mesmo. Ó, dá 7.500 notas de $200. Mas não precisa disso, Pavinato. Não precisa, Mas basta. pelo menos ele não é calvo, né? O vampiro tem cabelo. Né? Você também. Eu também, mas já o alemão que tá colocando isso aí. Calvão Bueno. Tô vingativo hoje. Vampiro, dá 7.500 notas de $200. Cabe numa mala. Cabe. Não precisa Isso, e fazer. só pra concluir, assim, e eu sou do tempo também, faz 2 semanas, né, de que o cachê simbólico era R$30 mil. Mudou, né?
Hã? Lembra do cachê simbólico? Mas esse Do Jair foi o primeiro festival contra a fome que os artistas não doaram nada e não arrecadaram doação, mas levaram o dinheiro de quem está passando fome. Né, professor? Suando. Eu vou pegar o gancho aqui. Pega o que a gancho. Marina falou. Que eles Não, detestam pega o capitalismo. canudinho. Agora pega o canudinho da Jojo Tá Todinho. bom. Ah, legal. Que você falou que eles detestam o capitalismo. É interessante, eles detestam o capitalismo porque eles detestam o empreendedorismo e detestam a meritocracia. Mas eles amam o dinheiro. E qual é o discurso que eles fazem? O discurso é, não, nós gostamos, é que nós somos contra a forma como está sendo feita a distribuição de renda. Aí eles defendem a tese que a distribuição de renda tem que ser feita só pelo Estado. Como é que o Estado faz para justificar isso? Compra artistas para manter a cabeça das pessoas adormecida com lazer, com entretenimento. Esses caras ficam vendendo exatamente o seu serviço para que eles maqueiem exatamente o método deles, que é um método errado. O capitalismo, ele quer o quê? Empreendedorismo, concorrência, meritocracia, aqueles que são os melhores. Em pleno emprego. Quem gera pleno emprego não é o Estado. Pleno emprego gera uma economia concorrencial. É isso, capitalismo. Mas eles não querem. Aí eles pegam fazem algo do gênero. Eu acho que a Jojo Todinho ela vai sofrer as consequências disso, sim. Porque ela precisa ter a comprovação concreta. Porque no Brasil, o concreto já é jogado fora. Imagina se ficar apenas na elucubração. E a Gleisi Hoffmann vai fazer o que ela mais faz. Ela só serve para isso, para pegar qualquer um indivíduo que bater contra a ideologia deles, ela vai lá e tenta pegar pelas pernas, ela vai para quebrar. O problema todo é que a Jojo Todinho, ela cometeu o maior erro que ela poderia cometer, que é se colocar contra uma classe, que é a classe dela, que está vendida. Mas agora também, tem o seguinte também, ela pode ter provas. Pode ter sido um jogo, melhor não. Porque eu até acredito que o pessoal da Brasil Paralelo tenha falado isso com ela anteriormente. Eu acho que isso foi, sabe, uma jogada de audiência. Claro que é para o público, eu sei como o público age. Só para deixar claro, estou dizendo que ela cometeu o erro, mas ela não cometeu nenhum erro moral, nenhum erro legal, nenhum erro de princípios e de dignidade. Ela cometeu o erro, exatamente o erro político de botar a classe que está vendida contra ela. Porque ela simplesmente jogou no ventilador. É isso que está acontecendo. É o famoso erro de ser honesto num país de desonestos. Porque é assim, quando tem dois desonestos conversando, quando você chega honesto, o desonesto é você. Mas aí que tem um detalhe, só para deixar claro. Eu estou torcendo, porque ela se torna, nesse momento, mais uma das heroínas do Brasil. Eu espero que ela consiga ter suporte e que a direita não a abandone. É isso. Porque só o Brasil Paralelo, só não vai adiantar. A direita não pode abandoná-la. E pode, legitimamente, por exemplo, contratá-la para fazer shows, contratá-la para fazer as atividades. E todo o trabalho que a Jojo Todinho tem... Olha que coisa fantástica. Eu poderia dizer assim... Sua Excelência, primeira-dama, é assim que se comporta aquele que vem de uma determinada configuração e assume uma determinada postura que pode representar a sociedade brasileira. Mire-se nesse exemplo. Vai aprender português, vai aprender a se comportar, vai aprender a se vestir, porque é assim que deve se comportar uma primeira-dama. A Jojo Todinho poderia ser a primeira-dama do Brasil, nesse momento, pelo exemplo de dignidade, esforço e dedicação dela. Palmas a Jojo Todinho, gente. Professora, ela mencionou isso, porque ela já pegou a briga, né? Quando ela se assume, eu já acho extremamente problemático, porque parece que você cometeu um crime, você tem que assumi-lo. Ela justamente mencionou isso, né? As pessoas perguntaram para ela, tá, mas você não tá com medo do que aconteceu? E aí ela respondeu que ela já está estabilizada economicamente, que ela não é boba e que ela já construiu um patrimônio a ponto de conseguir bancar a liberdade dela. Sabe qual é o problema? Nós vimos o que determinadas autoridades do Supremo Tribunal Federal fizeram para empobrecer. Qual é a estratégia deles? Colocam na cadeia o pobre para aterrorizar a sociedade. E empobrecem o rico para o rico saber que quando ele ficar pobre vai acontecer com ele o que está acontecendo com o pobre. Exatamente. E ela pode tomar na cabeça. Exatamente. Esse é o medo que eu tenho. Eu sei bem o que é isso. Né? Ser homossexual de direita é uma coisa, é um pecado. Você sabe bem disso, Gisele. Só que a gente só não tem o patrimônio da Jojo Todinho. É uma pena. Né? Só falta pra gente o patrimônio da Jojo Todinho. Do patrimônio. Agora nós vamos falar da Loucademia do Golpe.